Olá, família Kevin, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos mais um dia, mais uma vez em nosso canal, até que ele venha. Que hoje seja um dia de renovo, de fortalecimento de Deus na sua vida, de cura, de milagres e de ampliação do conhecimento, da intimidade de Deus. Você com intimidade com Deus, eu com intimidade com Deus, crescente mais e mais. Mas vamos meditar juntos? Quero meditar com vocês hoje sobre vestes, né? Sobre dependência do pai para nos vestir. Quando eu era criança, né, nossos pais, nossa família muito grande, 9 filhos, o meu pai mestre de obras e minha mãe doméstica, né, cuidando de nós, a diferença de idade de um ano de um para o outro. E a gente tinha muita dependência de roupa, a gente tinha muita necessidade de ter roupas. E às vezes a gente compartilhava a roupa. Eu tenho uma irmã que de manhã uma ia para a escola com a roupa, esperava a outra chegar para de tarde usar a mesma roupa para ir para a escola. Porque a gente teve essa infância muito pobre mesmo e tinha muita necessidade de ter roupas. Mas a gente nunca ficou sem ter roupas, né? Nós éramos vestidas pelos nossos pais. A minha mãe, ela comprava retalhos e com aqueles retalhos ela costurava à mão roupas para a gente e nos vestia. Nós estávamos vestidas, né? Estávamos vestidos. E aí depois, quando os filhos foram crescendo, começou a trabalhar com 18 anos, aí foi ajudando os nossos pais, né? E foi melhorando essa situação dos menores. Eu sou uma das últimas, então demorou mais para trabalhar, então a gente ficava mais ainda nessa dependência. Mas o que acontece? Esse texto que eu quero meditar com vocês hoje fala muito isso sobre a dependência, sobre vestir, deixar Deus vestir, não ficar ansioso. E tem um vestir também, quando nós somos descobertos em nossa nudez e as pessoas nos expõem, as pessoas tentam nos envergonhar, pessoas até que dizem que são amigos, pessoas que fazem parte, né, da nossa vida, mas expõem de tal forma que a gente fica desnudado, que a gente fica exposto, envergonhado. E aí tem essa veste que Deus nos veste, a veste da justiça, a veste da luz que é Jesus. E tem a veste mesmo que eu falei, a vestimenta de necessitar, de ter roupas. Que eu falei que eu tive uma infância pobre, sentia falta de roupas, tinha poucas peças, mas Deus sempre supriu para que a gente tivesse vestimentas. Em Gênesis 3, no capítulo 21, fala sobre o pecado, né? Adão e Eva, eles andavam nus, não tinha problema estarem nus, não tinha o conhecimento do bem e do mal, para eles era tranquilo. Mas a partir do momento que o pecado desnudou, o pecado mostrou para eles, né? O pecado mostrou para ele a nudez que veio pelo pecado. Então Deus naquele momento vestiu os dois. Deus colocou roupas sobre ele. Deus costurou a roupa para eles. Gênesis 3, 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus os cobriu da nudez que eles estavam naquele momento, né? Provida pelo pecado. Em Mateus 6, no versículo 20 em diante, Jesus está falando sobre não ficar ansioso sobre o que você vai vestir, sobre o que você vai comer. Ele fala sobre dependência. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, 21, a gente vê já o nível da dependência que o ser humano tem de Deus. E o nosso Deus vestiu o homem e a mulher. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 em diante, Jesus está falando para os seus discípulos sobre não ficar ansioso, porque a gente não tem capacidade nem condições de fazer nada por nós mesmos. Nós dependemos do Pai que veste, do Pai que dá o alimento, do Pai que supre todas as coisas. Então ele fala assim, no versículo 27 do capítulo 6, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então, Jesus está falando para todos nós, seus discípulos, né? Falou para os discípulos do passado e fala para nós, discípulos dessa geração: não fiquem ansiosos quanto à vestimenta,
Não fiquem ansiosos quanto ao que você vai comer. O nosso Deus, ele nos veste. O nosso Deus, ele provê o trabalho. O nosso Deus provê pessoas para ofertar mesmo, para nos abençoar e nos dar roupa, mas ele não deixa que a gente fique desnudados. Tanto desnudado com essas vestes, né? Ele provê essas vestes, quanto as vestes da justiça. Quando alguém tenta contra as nossas vidas e tenta expor a nossa vida, expor, né, a nossa intimidade, expor a nossa vida pessoal, e julgam, e mentem, e falam coisas horríveis, e tenta desnudar você, e tenta nos desnudar. Deus nos veste com justiça, Deus nos veste com luz, Deus nos faz resplandecer pela sua presença, porque o nosso Pai, ele é um Deus justo, ele é Pai, ele é o seu Pai, ele é o meu Pai. E em Apocalipse, no capítulo 3, Deus está falando, né, para a igreja de Laodiceia. E ele fala que Laodiceia não é quente nem morna. Laodiceia não se posiciona quanto à sua identidade. E aí ela acha, né, eu conheço as tuas obras, você nem é fria nem quente, capítulo 3, versículo 15. Quem dera fosses frio ou quente. Você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você está falando que você é rica, que você é abastada, que você não precisa de nada e nem sabes que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Compre. Aqui a gente tem outro contexto que Deus está trazendo, né, para a nossa meditação de hoje e para a nossa reflexão. Então, aquelas pessoas que acham que já tem tudo, né, que esnoba, que esbanja, que ostenta, que não precisa. Eu mostrei o contexto da minha pobreza na infância. Eu era pobre, eu tinha uma peça de roupa, duas, o suficiente para eu estar vestida, era o suficiente para mim. E agora Deus está falando sobre outro contexto, as pessoas que têm muitas, que têm abastância, que têm muitas riquezas, têm muitas peças de roupa e acha que não precisa de Deus, que é autossuficiente. Deus está falando sobre dependência, então ele falou assim, você pensa que você não precisa de nada só porque você já tem essas vestes, porque você já tem esse ouro. Olhe, você é pobre, miserável, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim as vestes brancas. Deixe eu te vestir com a roupa que você necessita. Às vezes você está esbanjando de roupas, mas essas roupas te deixam nua, te deixam nu. Não é essa roupa que Deus precisa que você vista. Não é essa roupa de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, mas roupas brancas. Brancas em relação à pureza, em relação à dependência, em relação a níveis de intimidade e de busca a Deus. E aí Deus fala pra gente, Deus fala para todos nós, né? Se você está nu, ele vai te vestir. E se você acha que está vestido e essa roupa que está vestido, Deus está dizendo, é insuficiente, deixe eu te vestir. É o que Deus fala para a gente hoje, deixe eu te vestir. Como ele vestiu Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ele nos veste. Deixe que Deus escolha as roupas, deixe que Deus te vista com a roupa de santidade, com vestes de santidade, com couraça da justiça, com vestes escolhidas por Deus, para que você resplandeça, para que você testemunhe da presença de Deus, da santidade de Deus na sua vida. Então, até que ele venha, deixa que Deus te vista, deixa que Deus escolha as vestes que você necessita e que essas vestes, elas testemunhem da santidade de Deus e da dependência que você tem do Senhor. Então, beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro, até que ele venha. E não esqueça disso. Aumente essa meditação, multiplique, pensa mais forte sobre isso. Procure outros textos na Bíblia que falam sobre vestes. Tem muitos textos que falam sobre vestes, vestes sujas, vestes limpas. E como Deus vai corrigindo a nossa forma de vestir. Deixa Deus te vestir até que ele venha. Beijos. Até o nosso próximo encontro.